você que vai nos ouvir e está nos ouvindo nesse momento, que Deus te abençoe. Convoco todos que estão com as suas Bíblias e você que está ouvindo na sua casa, abrir na carta que Paulo escreveu a Tito, ainda no capítulo 1, como nós estamos na sequência, a partir do verso 5 até o verso 9. Podemos ler? Amém, irmãos? Amém. Amém. Leitura. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra fiel ou a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Oração. Senhor nosso Deus, neste momento de consagração da palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a ter discernimento e palavras certas para poder atingir cada coração presente, a cada coração ouvinte. Em nome de Jesus, nós agradecemos por estar cumprindo a missão que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, interessante quando nós lemos um texto, é claro, ter o discernimento dele e abrir o leque para poder trazer toda a explicação do que se trata desta parte que nós estamos lendo. Neste momento, nós vemos que Paulo, o apóstolo que escreveu a carta a este irmão Tito, como nós já vemos nos versos anteriores, e ele diz, olha, eu deixei você em Creta para que você arrumasse as igrejas, as coisas que estão desarrumadas, e que você fosse, vai de cidade em cidade, como já te mandei que fizesse, e que você ordene as coisas e faça acontecer a palavra de Deus nessas igrejas. Então não era uma igreja só nessa ilha, ela tem 240 quilômetros de extensão, ela é pouco larga, alguns quilômetros apenas, mas estavam várias igrejas naquela ilha, e esta missão do evangelista era colocar as coisas em ordem doutrinariamente, de comportamento, e que o evangelho pudesse expandir. Pelo fato do apóstolo delegar o trabalho, era de selecionar homens capazes de dirigir e acertar as coisas que estavam para ser arrumadas na igreja, porque a ideia de Paulo, quando nós lemos, era escolher pelo testemunho que cada um tivesse, e ele, observando os testemunhos, ele encontrasse as pessoas mais bem resolvidas espiritualmente e no testemunho também, na característica de vida deles, para que pudessem tomar a frente das igrejas. Mas certamente, irmãos, quando nós lemos e vemos, o risco é muito grande, porque Tito ia chegar numa igreja, ia selecionar alguns irmãos que ele olhasse nesses conteúdos e que pudesse dirigir as igrejas, e é só pela misericórdia de Deus mesmo que Deus orienta a nós no que nós devemos fazer para o bem da palavra do Senhor, e certamente nós não temos uma outra notícia que não seja essa, que essas igrejas fizeram acontecer, o evangelho foi propagado neste lugar e tanto. Quanto a nós, eu lembro do nosso saudoso, querido pastor Esteves, nas suas partidas, lembra quando ele saía de Pereira e ia embora para outros lugares ou para os Estados Unidos, e os irmãos que permaneciam aqui, era escolhido o melhor irmão para dirigir a igreja, não era, irmãos? E escolhia o irmão
entre o mais qualificado, e além de contar com a ajuda até de irmãos de fora, que vinha também ajudar. Você vê que sempre o trabalho das igrejas, nós vemos que as características e os acontecimentos são sempre iguais. Isso de uma igreja de 2000 anos atrás, de igrejas há 2000 anos atrás, e as nossas igrejas desse tempo também. Então, eu imagino que o que acontecia em Creta não é diferente do que acontece nas igrejas do Senhor nesses dias. E a igreja aqui de Pereira, eu creio que é imensamente grata por Deus ter colocado homens nesta igreja com capacidade para dirigir, para pregar o Evangelho. Por isso que a igreja está firme. Há 62 anos, que essa igreja de 61 para 62 anos, que é uma igreja firme, fiel no Senhor. Qual é o motivo desta igreja permanecer com a mesma doutrina, as mesmas palavras que há mais de meio século foi pregada nesta igreja? E amém por isso, porque Deus enviou os homens certos para esta igreja. Então, irmãos, nós podemos observar o apóstolo preocupado com várias frentes de apostasias que estavam rondando essas igrejas e entrando nessas igrejas. Se você for ver a história religiosa desta região, eles eram politeístas, principalmente de deusas da fertilidade, deuses gregos não faltavam, e mais os judaizantes, que o peso forte é os judeus que tinham até participado no dia do Pentecostes, em Atos 2 e 11, por exemplo, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, tinha cretenses e árabes naquele dia, quando o Espírito Santo manifestou entre os irmãos, e eles viram todas as grandezas de Deus naquele dia. Certamente, quando eles retornaram para Creta, eles reportaram às igrejas o que eles tinham experimentado e visto naquele momento. Por isso, irmãos, que todas as igrejas, elas precisam de líderes experimentados para poder manter a igreja fiel ao Evangelho um dia introduzido nela. E com o processo de seleção, certas qualificações destes homens era por comportamentos. Interessante isso. Nós pusemos o título nesse estudo de hoje, nesse sermão, que é a peneirada que Tito ia fazer para poder... Vocês sabem o que é peneira, todos vocês, né? Principalmente quem trabalhou na roça. A peneirada é quando você tira os entulhos e fica só o fruto bom, a semente boa. Numa analogia, Tito foi para fazer isso também. Pegar os irmãos, passar todos na peneira e ver qual que realmente poderia assumir a direção de cada igreja. E a regra era comportamento de cada um. Imagine se nós tivéssemos que tirar um pastor aqui da igreja e viesse um Tito para poder organizar a igreja, iam ser observados todos nós, e pelo comportamento, pela vida de cada um, ele ia dizer: ó, irmãos, eu apresento esse irmão aqui, a meu ver é o que está sendo mais aceito na igreja, é o que está fiel às doutrinas do Senhor, e na minha modesta opinião, vamos orar para ver se é da vontade do Senhor que este homem seja ordenado para o ministério, para a direção dessa igreja, como ele diz, de presbíteros, anciãos, pastores. Bom, de forma, irmãos, que quando alguém assume uma igreja, assim como alguém casa e assume um lar, tem as suas responsabilidades. Hoje nós fizemos uma visita para um casal de jovens e alguns irmãos, e nós falamos sobre a responsabilidade de assumir um lar, por exemplo, de ser um pai, de ser um gestor, de ter filhos, de educar. A igreja do Senhor é assim também. Ele tem muita responsabilidade. Tanto é que Tiago entra nessa conversa. Acabamos de fazer o estudo de Tiago, quando no capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quem ensina errado vai levar muita gente ao erro.
quem ensina certo vai conduzir pessoas ao encontro com o Senhor. Não é qualquer coisa, não é qualquer ideia minha, pensamento meu que eu devo pregar. Então a gente deve subir para pregar o Evangelho com muito temor e tremor a Deus. Porque você que veio à igreja hoje, você veio para ouvir a palavra de Deus. E deve ser pregada a palavra de Deus. Porque a placa dessa igreja é dita como uma igreja do Senhor. E quando nós falamos que somos do Senhor e não pregamos a verdade do Senhor, a Bíblia diz que são igrejas falsas. São igrejas falsas. Estava acontecendo isso em Creta, porque Paulo tinha organizado essas igrejas, tinha a placa de igrejas de Cristo, dos cristãos, mas estavam pregando outras coisas. Então, põe em ordem as coisas que precisam ser acertadas. Assim, nós, como temos filhos, precisamos acertar todos os dias a educação, o redirecionamento dos nossos filhos, assim também a igreja. A igreja, irmãos, é uma escola diária. E cada um que assume o compromisso como chamado de Deus, não por vaidade, existem pessoas que querem assumir direção de igreja por vaidade, como se fosse uma empresa, por exemplo, para ser visto com status de pastor, deveria entender melhor do peso que é arcado, da responsabilidade de conduzir a palavra de Deus às pessoas, aos ouvintes. De forma, irmãos, Tiago entrando no assunto, e ele diz que, como nós vemos, ele alertou os pretendentes a professores ou pastores, ensinadores das igrejas, e ele disse: se muitos dentre os irmãos não devem ser mestres, então nós podemos concluir que poucos são preparados. A maioria está preparada para ouvir a palavra de Deus e conferir. Os pregadores são poucos. Isto é, creio, uma regra bíblica, e nós também não vamos questionar tudo. O que nós devemos é crer e aceitar na palavra de Deus. Na verdade, quando nós lemos o primeiro verso, que é o 5, ele diz: para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Parece uma palavra meio complicada, né? É como você chegar num lugar e dizer: vê se conserta isso aí, porque pelo menos salva quem puder. Vê o que serve aí, o que não serve você joga fora. Não dá isso a entender? Vê se você conserta alguma coisa pelo menos e põe em ordem, para ver se a gente ressuscita essa igreja novamente ao trabalho. Pode ser também que isso seja indícios de trabalhos que foram começados e estavam inacabados, referindo sem dúvida alguma obra da igreja que havia sido iniciado e por alguma causa, irmãos, foi deixado de fazer. Não é nada bom quando nós começamos alguma coisa e não termina, principalmente uma construção. E a Bíblia diz, né, que é muito chato quando você começa um serviço e não acaba. Cada um na sua casa tem alguma coisa que você começou e deixou lá e abandonou. O certo é começar e terminar. E essa foi a missão de Tito. A palavra traduzida como colocar em ordem significa endireitar e depois colocar mais zelos. Faça melhor do que antes, para não ficar como estava. Então, toda vez que você for consertar algum erro, faça melhor para que aquele erro não volte a acontecer. A ideia do grego original é essa. Então, os líderes, eles devem estar atentos para tomar atitudes para que as coisas sempre melhorem e nunca voltem a desordenar uma vez por todas. E não significa que não vai acontecer mais. É só tirar o zelo que vem o desmanzelo. A nossa vida é assim em tudo. E uma dessas atitudes, e talvez a principal, era exatamente designar anciãos, pregadores, nas várias cidades onde esse evangelho tinha sido pregado uma vez puro, e agora ele já estava começando a ser corrompido. Bom, irmãos, no versículo 6, nós vemos uma observação. E agora, no versículo 5, quando nós lemos, ele coloca a missão a Tito. De agora em diante, nós vamos ver que ele vai colocar a qualificação. Que tem que ser? Porque pode ser que nós temos jovens, tem irmãos que querem tomar a frente de um trabalho. E isso serve para nós. É uma régua
uma planilha para ver se nós estamos enquadrados ou não. Então ele começa dizendo assim, ó, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Primeira inserção da missão que nós vamos ver é essa. Se você observar, a maioria dessas qualificações envolvem caráter. Envolve caráter. Não é necessário você ter diploma de universidade, de seminário, mas Deus quer pessoas honestas, sinceras. E dessa forma, nós vemos que pessoas íntegras, Deus cuida. É interessante que nós não devemos nos preocupar com a nossa reputação. Na verdade, nós devemos cuidar do nosso caráter, porque a reputação é Deus que nos dá. Quando você é uma pessoa zelosa do bem, a sua reputação, consequentemente, as pessoas vão ver. E quando ele diz que deve ser irrepreensível, claro que trata de reputação. Uma pessoa que que não tem o que se falar dela, porque quando Deus chama, Ele capacita. Qualquer um de nós. Interessante, irmãos, que o modo de vida de uma pessoa é a janela do seu caráter. O modo de vida que você tem. É claro que você pode pensar em você agora, meu irmão, minha irmã, você que está presente, qual que é o seu estilo de vida? Tudo que você faz e é na sua vida, vai falar de você o que você é na verdade. E isso Tito tinha que descobrir entre os irmãos. Então, nós os crentes que andamos no caminho reto e procuramos obedecer ao Senhor, você não deve ficar preocupado com o que vão falar de você. Preocupe-se com a sua honestidade. Seja honesto. É muito importante a sua consciência sempre estar bem acertada com Deus. Porque o que vão falar de você, certamente, se for indevido, não vai viver muito tempo. De forma que, além da honestidade que Tito deveria procurar nesses homens, ele deveria encontrar homens experimentados, podemos dizer, homens maduros, por isso a palavra ancião. Que alguém mais novo que fosse entrar na direção da igreja pudesse se ensoberbecer, se achar um pouco vaidoso na situação e perder-se da humildade e ter um desequilíbrio pelas próprias empoderamento da vida. E em 1 Timóteo 3,6, Paulo escreve que o líder, o pregador, ele não seja neófito, isso é novo, imaturo ainda, para que ensoberbecendo-se não caia em condenação do diabo. Interessante, né? A vaidade nos leva de encontro a Satanás. A soberba, o empoderamento nos associa com os princípios que não são de Deus. Então, como que vai ser líder? É importante ter líderes que possam efetivamente ter conhecimento para pregar a palavra de Deus. Mas ainda mais importante que ter o conhecimento, eles devem viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos deixar o showzinho da Maitê de lado? Quem sabe ela esquece de nós. Vou repetir novamente, tá? Porque é importante esse assunto, embora a gente vai ser bem pausado, é importante todos prestarem atenção. O que eu falei agora há pouco para você? É bom ter conhecimento das coisas de Deus, porque tem gente que conhece muito a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Tem gente que conhece muitos versículos, mas não aplica na sua vida. Então Tito tinha que ver isso também. Além do conhecimento, é muito mais importante como as pessoas vivem, o modo de vida dele, porque ele vai ser exemplo para que os outros sigam. Correto? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que as palavras convencem, como nós estamos falando aqui. Essas palavras que você está ouvindo te convencem, mas o que arrasta você a fazer igual
é a vida que o seu líder tem, é a vida que Jesus mostrou para nós. O que nos arrasta à santidade? Não é o apelo para você ser santo, é ver Jesus santo e é o chamamento dele dizer: sede santos como eu sou santo. E isso nos arrasta à santidade, isso nos arrasta a vir à igreja. Por isso que, hora ou outra, nós não estamos muito animados para vir à igreja, não estamos muito dispostos, com dor de cabeça, sei lá mais qualquer trelelé que acontece. Nós caminhamos à igreja mesmo assim. Por que nos arrasta aqui? Porque a convicção de que nós estamos perdendo a oportunidade de chegar mais perto de Cristo nos faz estar aqui. Amém, irmãos? Amém. De forma que esses ensinos são fundamentais para nós e a prática principalmente. Então, a principal qualidade de um líder é ser irrepreensível. Não é que ele seja melhor que os outros, é que ele não dê motivo. Um presbítero, e presbítero na Bíblia, é um dos membros eleitos para a congregação, para ser o seu líder espiritual, entre os espirituais e também os carnais, não deve apresentar conduta duvidosa. Em 1 Timóteo 5, 17 a 19, Paulo escreve assim, veja lá: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra. Se o seu presbítero, ele dá conta do recado na igreja, tenha duplicada honra por ele. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Se os irmãos me veem que o irmão Márcio é aplicado na pregação da palavra, no doutrinamento da igreja, então o irmão Márcio é merecedor de duplicada honra, de respeito, como autoridade designada por Deus. Porque diz as Escrituras, ou a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Isso é para os irmãos pastores que dependem do sustento, porque ele tem 24 horas da sua vida dedicado à igreja. E ele complementa: não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. É uma pessoa que levanta qualquer coisa que você vai dar ouvido. Então, isto é Bíblia. Não é útil para a igreja a maledicência contra um presbítero que ama e cuida da igreja com zelo, que renuncia a muitas coisas para se entregar à igreja. Além do pastor, em seguida ele diz, ou dirigente, e deve ser casado, pesa também a qualificação dos seus filhos. Não é só ser casado, é quem são os filhos dele. Aí fora, quando acontece alguma coisa, e o policial chega para o menino e fala: você sabe com o filho de quem você está falando? Aqui na igreja é o contrário. Você sabe quem são os meus filhos? Aí você dá uma olhadinha em Salmo 127. Que diz: o presbítero ele tem que ter os filhos em sujeição, como nós vimos. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tem os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e não são desobedientes. Os irmãos sabem que eu tenho 2 filhos, Pedro e Mariana. E eu ouço deles até hoje: nós sabemos o peso que é para nós ser filho do Senhor. Nós sabemos da responsabilidade que nós temos. Interessante ouvir isso. Talvez nem tudo que eles gostariam de ter feito na juventude não fizeram por respeito à igreja e ao Pai. Nós somos assim também. Muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não fazemos por respeito ao nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Isso é um princípio, irmãos, que atravessa as questões da vida e as questões espirituais. Então, filhos no Senhor sem acusação de dissolução, isto é, jovens mundanos que dissolvam, porque quando nós lemos que não possa ser acusado de dissolução, dissolução é de dissolver. Quer dizer, dissolve a igreja, dissolve a família. Então, os nossos filhos têm que ter cuidado do reflexo que dá os escândalos que eles podem fazer. Estão suscetíveis a isso? Claro que sim. Filho de pastor, eles sabem da responsabilidade e são muito tentados por Satanás. Muito tentados. De forma, irmãos, que nós vemos que quem tem filhos rebeldes, desobedientes, desqualifica o pai como pregador.
e desqualifica a sua própria casa. É muito triste. Desqualifica a sua própria casa. Então, os filhos de um presbítero, eles devem receber a educação desde a infância, para serem fiéis durante o tempo da sua mocidade. Por exemplo, hoje eu falo para os irmãos aqui na igreja, tragam os seus filhos na igreja. Imagine se eu nunca tivesse trazido Pedro e Mariano na igreja. Então nós temos qualificação para dizer para os irmãos. Eles estudavam durante o dia, os cultos são à noite, então todos os cultos eles estavam. Então nós temos qualificação para dizer para os irmãos, traga seu filho na igreja, porque se o irmão Márcio não tivesse importado em trazer filhos na igreja, é lógico que eu vir, você nunca trouxe, porque você ficou falando isso para nós. A Bíblia, pela palavra de Deus, sabiamente ela trava, ela liga os filhos com o ministro do Evangelho. E de fato, irmãos, nessas qualificações que nós estamos seguindo, a maneira como vivem os filhos de uma pessoa, agora sem ser pastor ou dirigente, digo para todos nós, a maneira como os filhos de cada um de nós anda, atesta, isto é, certifica, que tipo de prática de vida cristã que nós temos dentro de casa. Vamos repetir? Vamos repetir? A maneira como os nossos filhos vivem certifica como é pregado o Evangelho dentro de casa, como é defendido o Evangelho dentro de casa. De forma que agora ele segue no versículo 7 dizendo, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, e ele enumera 5 atividades que não devem nem passar por perto de um pastor. Primeiro, ele não deve ser soberbo, não deve ser iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, e nem cobiçoso de torpe ganância. Então essa é a missão. Você vê que, na verdade, o Tito tinha uma planilha, né? Ele olhando um e falando, deixa eu ver se ele é isso ou é isso. Na verdade, ele não deve, esse candidato, primeiro ele diz, seja irrepreensível. Depois ele elenca os cinco pontos. Indica um somatório de atitudes conjuntas que ilustram seu caráter quando ele não tem essas 5 atividades na sua vida. O princípio da escolha de um pastor foi comportamental, pela vida que ele tinha. Quem gosta de estudar mais, você vai ver que é a mesma diretriz que Paulo indica em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Só que agora, como nós estamos voltados para Creta, adquire uma importância adicional nesse cenário dos costumes dos cretenses, pois eles eram conhecidos. Coloque o versículo 12 aqui para nós novamente, irmãos, como que eles eram conhecidos. Veja como que era a cidade, as cidades de Creta, ou a ilha de Creta. E Paulo lembra deles culturalmente como pessoas que tinham o hábito de mentir, não tinham peso de consciências quando mentiam. Tinham um gênio temperamental forte, eram explosivos. E Paulo escreve ainda que eles eram ruins como bestas e não eram homens trabalhadores. E alguém quer ser pastor aqui numa igreja onde tem uma cidade toda cheia de gente assim? Interessante, irmãos, que nós pouco oramos para os nossos filhos serem pastores. Estuda para ser várias atividades. Agora, se apresentar para o filho, olha filho, o pai está orando para você ser pastor, mas você pode encontrar uma cidade para você pregar o evangelho, onde, para quem você vai pregar o evangelho, esse tipo de pessoas. Então, Creta era uma atividade diferente, de pessoas diferentes. Aparentemente, nós vemos que Tito tinha que ser prudente com esses cretenses, e a peneira deveria ser muito criteriosa, porque escolher talentos é uma arte entre os próprios homens. Para quem administra empresa sabe o que é isso. Não é fácil escolher talentos. No ministério de Deus, na ocupação das igrejas, ainda mais, deve ser
chamado de Deus certamente, porque senão a igreja vai ser um desastre. Uma armadilha a ser evitada era não escolher homens sem aprovação de Deus. Aqueles que eram orgulhosos, depois de escolhido, mostrariam-se soberbos, teimosos, sem dar ouvidos aos conselhos, e sempre, o orgulho seduz as emoções e deixa a razão lá embaixo, e a igreja sofrerá e muito. Irmão, junto à soberba, veja que agora ele fala do iracundo. Imagine um ancião iracundo, alguém nervoso, que se descontrola fácil nas suas explosões iradas. Como vai ser pastor da igreja se a igreja só tem problemas? A igreja quando nós recebemos notícias da igreja, geralmente são assuntos para resolverem. E não podemos ser descontrolados. E depois ele diz que não deve ser dado ao vinho, nem espancador, porque lá existiam homens que espancavam as suas esposas, muitos às vezes oprimiam as esposas dentro de casa e na igreja era outra coisa. E isso acontece no nosso país ou em algumas igrejas. Homens que fora é uma coisa, mas lá dentro de casa agem com crueldade com os filhos, até com os animaizinhos, tem chuta animal. Onde você vê um pregador do evangelho chutar o animal dentro de casa, depois vem pregar sobre o amor de Deus. Então isso tinha que ter cuidado também sobre essas atitudes internas dentro do lar. Então essas qualidades eram todas e ainda são todas necessárias. Então esses líderes deveriam servir com renúncia e amor e dedicação. E eles não poderiam ter apego ao dinheiro, como nós vimos, e também nem orgulho do cargo. 1 Pedro 5,2, olha o que Pedro escreve interessante. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, por imposição. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. E tem igreja que faz isso, acredita? Se você não der o dízimo, Deus vai te condenar, você vai ser amaldiçoado, você está roubando de Deus. Vai constranger mesmo. Paulo diz que quem dá dízimo dá com coração e com alegria. Amém. Nem que você pegue e fale, vou trazer meus 10% aqui, mas estou com um dozinho de dar, não traga não, vai gastar na lanchonete. Você tem que dar com amor, com alegria, nem que for R$1. É melhor dar R$1 com amor do que dar R$100 vendo a azulzinha sair da mão. Então não dá. Então é isso que Paulo está dizendo. Tem gente que prega, exige que... E aqui ele diz, que Pedro agora diz, não por força, não faça nada por força. A gente fala assim, irmão, não falta da igreja, mas não podemos obrigar ninguém a vir. E assim é. Olha, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Além de tudo, irmão, o pregador sempre tem que trazer pregações de ânimo pronto, como você está ouvindo agora. Amém? Porque para a igreja não me interessa se eu estou bem ou não, se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com febre, se meu filho deu trabalho, se a irmã Suzy discutiu comigo. A pregação tem que vir como um prato bem feito, quentinho, bom para comer. Amém por isso, irmãos? Amém. Que sempre ele vem. Bom, para nós entrarmos na finalização do nosso culto de hoje, Paulo apresenta para Tito característica de um líder que deve ter. Até agora nós falamos do que ele não deve ter. Mas agora ele diz das obras, das qualidades que ele deve ter. Versículo 8 diz, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Amém. Está parecendo Gálatas 5:22. E é. Amém, irmãos? Agora ele tem que ter fruto do Espírito, para mostrar-se espiritual e convocar a igreja para ter frutos ao Senhor. Porque, na verdade, um pastor, irmãos, é um administrador da seara de Deus. E ele vai ajudar a colheita, os ceifeiros. E nós vemos a expressão da hospitalidade, irmão, dado à hospitalidade. No grego quer dizer amar um estranho. Veja que interessante isso. Amar um estranho. Vamos lembrar da parábola do samaritano. Por quê? Oferecer hospitalidades sem interesse de receber algo em troca. Aí que está. Ordena-se que os crentes fossem hospitaleiros, de modo que esses líderes, eles tinham uma afeição favorável.
uma preocupação pelo bem-estar de todos. Por quê, irmãos? Se você hospeda alguém na sua casa para tomar um cafezinho e depois ele vai embora, isso não é hospitalidade. Não é hospitalidade bíblica. É uma gentileza, mas não atinge um comportamento que Deus quer de um pastor. A hospitalidade, irmãos, que nós vemos aqui, não é só receber um amigo para tomar esse cafezinho quente em casa, mas numa recepção desinteressada de receber qualquer vantagem, qualquer troca. E sim, irmãos, preocupar-se com a necessidade para serem acudidos. Principalmente quem não tem nada para te oferecer em troca. Não tem nada. Está na lona. Então você vai e seja hospitaleiro com ele. Isto é, uma obra desinteressada de alguma troca. E Paulo, depois ele diz que esses irmãos deveriam serem amigos do bem. Agora nós vamos... Interessante que ele indica a grandeza de coração de um espaço de afeto para todas as ações que produzem bondades. Amigos do bem. Deus é bom, disse Jesus em Mateus 19:7. Porque a bondade é um dos impressionantes atributos de Deus delegado aos homens de boa vontade. Então você tem que ter prontidão para ter boa vontade. Não faz nada por obrigação, mas você faz por boa vontade. Porque uma pessoa que exibe boa vontade no campo espiritual, como vive de maneira dispenseira e justa com os outros, é protetor, é amigo, é conselheiro natural entre os irmãos da igreja. E tudo isso, irmãos, transmite segurança, transmite afeto, em qualquer questão, tendo a palavra de Deus como um diapasão nas relações entre os fiéis. Amém? Depois ele diz também que deve ser santo, temperante. Em 1 Timóteo 3:2 termina o versículo assim: apto para ensinar. E essa pessoa ele tem controle de todas as paixões temperamentais que possam oscilar entre estar bem demais ou estar mal demais, e dos seus apetites também, sem ostentação, sem necessidade alguma de autoafirmação. O que um pastor não pode ter é necessidade de autoafirmação, que é Deus que confirma ele. Amém? Amém. É um homem bem resolvido em todos os sentidos. E as suas dificuldades, suas falhas, irmãos, é lá no travesseiro que conhece melhor que qualquer um. É uma relação entre ele e Deus. Por isso que se você for ver a vida dos pastores, eles sofrem muitos. Alguns entram em estágio de depressão profunda, de solidão, de tristeza. É só você ver Elias, Isaías, Jeremias, aqueles profetas, os próprios apóstolos. Não vai ser diferente com um pastor. E para terminar agora, irmãos, quero fechar com você no versículo 9, quando ele diz: além de tudo isso, é um dever reter firme a palavra fiel. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Existem contradizentes numa igreja? Bom seria que não, mas tem. Sempre tem gente querendo algumas novidades, quer trazer alguma coisa nova. Essa igreja está muito parada, vamos botar umas luzes aqui, vamos colocar o negócio mais agitado, vamos lotar a igreja. Aí o pastor chega e fala: calma, gente. Essa igreja ela foi feita para pregar o evangelho, não para fazer show. Essa igreja foi para atingir o coração, não as emoções das pessoas. Então essa igreja ela foi feita segundo a vontade do Senhor. Então, primeiro, o líder ele tem que ser cobrador exigente de si mesmo, como nós vemos aqui, para ser fiel. Antes de tudo, ele deve ser zeloso do bem, apegado e persistente na doutrina do Senhor, mesmo que não veja resultados. Isso é difícil, irmãos. Porque você prega com amor, prepara, você não vê resultados.
Aí fora, se fosse uma empresa, você fecha a porta e vai embora, não é assim? Aqui você abre mais as portas ainda, porque você crê que a obra é de Deus, não é sua. Amém? Amém? De tudo isso, irmãos, é persistente, apegado à doutrina e à fé e ensinar. Quantas vezes for necessário. Uma vez uma jovem dessa igreja foi desabafar em casa e disse: você só pregava em amor, você ficou um tempão pregando em amor. Eu olhei para ela assim: é que estava faltando tanto amor. Então tinha que pregar em amor. Então o comichão nos ouvidos impede ouvir o que precisa ouvir. Às vezes nossos filhos fazem assim conosco: pai, já vem o senhor falar de novo essas coisas? Por que com um pregador não vai ser assim? Pregando de novo sobre isso, irmãos, e ele usa a palavra com poder para admoestar, segundo a sã doutrina, e apto para rebater os contradizentes com falsas interpretações, filosofias e posicionamento pessoal. Eu acho que deve ser feito isso. Eu acho que deve ser feito aquilo. Então ele tem que ser um moderador, um homem maduro, consistentemente poderoso. Essa palavra é forte. Contra os que insistem para depois convencer os contradizentes, que olham de lado de fora das Escrituras e buscam outras próprias motivações. Porque quando a palavra de Deus não serve, e ela é verdadeira, e ela não entra no coração, o que as pessoas fazem? Abandona a igreja e vai buscar outras fontes, mais adocicadas, mais cheias de perfumaria. E o pregador, ele vai fazer o quê? Eu não posso mudar. Não, a palavra continua a mesma, porque todos que chegam aqui chegam em espírito, não por encantamento. Nós não somos encantadores de pessoas, somos pregadores do Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? De fato. Por isso que ele fala que devem ser firmes e poderosos para poder admoestar os outros com a sã doutrina e mostrar o erro aos inseguros. Irmãos, considere que Paulo não estava dizendo de ser autoritário de forma nenhuma, aqueles mandões que exigem, nada. Os pastores, eles devem ter palavras assertivas, com verdade tão somente. Porque a obediência será uma responsabilidade dos próprios fiéis ao Senhor, ao chamado do pastor. Jesus disse: aqueles que são meus, ouvem a minha voz. Os que são de Jesus ouvem a voz do seu pastor. O pastor deve incentivar, pregando, apoiando e reforçando a igreja toda para seguir na verdade. Porque, irmãos, excelentes homens de Deus devem sempre estar preparados para confrontar os contraditórios. Eles devem ser líderes confiantes, com determinação, coragem, expondo mensagens inquestionáveis. Eu digo aqui aos nossos pregadores, os irmãos que pregam o Evangelho. Irmãos, quando vocês forem pregar, pregam o que é inquestionável, o que não dá para refutar. Pode desobedecer, mas é inquestionável. É uma forma que esses homens santos entram em contrastes completos com as características dos falsos. Isto é tudo contrastado, não se assemelha. Logo mais nos próximos versículos, se você der uma olhada no versículo 10, você vai ver quão forte são os predicativos que o apóstolo passa para Tito, e nós retornaremos, se Deus nos permitir, a tratar desse assunto quando Deus nos abrir as portas novamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.